Live da Resposta. Oração da Manhã. O seu momento de conexão com o Criador. A direção certa para os momentos mais importantes do dia. Antes de sair de casa, ouça o recado do coração de Deus para o seu coração. E tenha um dia abençoado. Live da Resposta. Oração da Manhã. Com o pastor Gleison Martins. Bom dia, vencedores. É sexta-feira, aqui em Goiânia, aniversário da cidade, dia 24 de outubro, isso mesmo. 24 de outubro, um dia muito especial e glória a Deus por isso. Vamos aqui continuando a nossa live da resposta, oração da manhã, e desde já eu gostaria de convidar você a deixar o seu like para que a nossa live continue abençoando muitas pessoas, né? Deixa eu deixar aqui, anota aí, dona Elza, ó, Salmo 44. Vai dizer assim: desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não rejeites para sempre. Porque esconde o teu rosto e esqueces o teu sofrimento e a nossa aflição? Por quê? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam no chão. E ele, por último, pede: levanta-te, socorre-me e resgata-me por causa da tua fidelidade. Salmo bonito, salmo de um clamor de alguém verdadeiro, salmo de um clamor de alguém que estava clamando sincero. Mas esses dias estamos falando sobre a cura do cego do Betsaida, né? Você que já é nosso inscrito, muito obrigado. E eu sei que vai ser difícil você fazer isso agora e se concentrar. Vê se o YouTube não desinscrever você. Porque já aconteceu casos que o YouTube, de alguma forma, desinscreve as pessoas para que a gente fique sempre criando conteúdo, etc. E sei lá por quê, por qual motivo. Então, se está escrito, ok. Se não está e já se inscreveu, vai lá, faça isso tudo de novo, tá bom? Falta bem pouquinho para a gente chegar a 400. Vamos lá, nós temos que terminar essa semana aí, chegar até segunda-feira com essa live, né? Aos 400 pessoas. Glória a Deus por isso, tá bom? Curte aí, já curtiu? Tá aqui o recado embaixo, eu vou tirar o recado. E aí, ao tirar esse recado, você já vai me ajudar também fazendo o que precisa ser feito. Olha o texto. Chegaram a Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego que ele pedisse que lhe tocasse. E ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, em seguida cuspiu nos olhos dos homens, pôs a mão e perguntou se ele via alguma coisa. Recuperando aos poucos a vista, vejo pessoas, mas não enxergo claramente, pois parecem árvores andando. O homem pôs a mão sobre os olhos do homem, o Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem mais uma vez, sua visão foi completamente restaurada e ele a passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: volta para casa e não entre mais no povoado. Pronto, basta para nós. Vamos ver a lição que Deus tem para nós hoje. Ouça uma palavra especial com o pastor Gleison Martins. Bom, na palavra de Deus hoje, nós vamos falar de algumas situações. A primeira, para eu não perder tempo, quero ver se eu consigo passar no máximo 2, 3 minutos explicando cada coisa aqui, já que é a última. Visão é algo que pode ser restaurado. É a primeira lição de hoje. Vou repetir: a visão é algo que pode ser restaurado. Da mesma forma que o cego de Betsaida teve sua visão restaurada, a nossa também pode ser. Você crê nisso? O cego de Betsaida tinha esperança
de que Cristo pudesse, né, restaurar a visão dele. Então, o que eu te peço? Jamais deixe de crer. Nada está perdido. Jesus não apenas guiou o cego, mas ele pode fazer isso por você também. E te levar, te mudar, te levar para fora, te levar de situações, te levar de circunstâncias que limitam a sua visão espiritual, que te impedem de ver mais além, enxergar o amor de Deus como algo mais maravilhoso e profundo que ele tem para sua vida. Tá bom? Você recebe essa palavra? Primeira lição. A visão é algo que pode ser restaurado, sim. Outra coisa é o seguinte. Eu vou falar agora de etapas para vencer o imediatismo. É a segunda lição. Etapas para vencer o imediatismo. De acordo com o texto, Jesus não agiu imediatamente. Todo mundo sabe que ele colocou a mão, né? Uma vez o cuspe não deu, depois ele orou de novo. Atualmente, com tanta modernidade, com acesso à informação 24 horas na sua mão através dos smartphones, das inteligências artificiais, você quer uma comida, é só você fazer alguns dígitos, efetuar o pagamento e logo vai estar na porta, na sua porta. Esse mundo tão acelerado a qual estamos vivendo, Deus quer ver seus filhos confiando e esperando nele pela fé. Quando o povo de Israel saiu do Egito, certamente pensava que logo chegariam à terra prometida, né? Na verdade, era para chegar, era um caminho de 11 a 15 dias, aproximadamente. Contudo, Deus os conduziu pelo lugar mais longe. Eles queriam curto e fácil, porém murmuraram no deserto, e isso atrasou. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama. O que é murmurar, pastor? É exaltar seus problemas. O que é glorificar? É exaltar a Deus. Você quer glorificar ou quer murmurar? Murmurar significa exaltar, dar muita ênfase aos seus problemas. E eu digo para vocês que às vezes Deus nos conduz por caminhos mais longos, não por maldade, mas paciência e fé, para despertar coisas poderosas dentro de nós que ainda nós não percebemos, que passos, que tempos, que momentos a gente talvez não receberia aquilo que ele, né, nos deu. E hoje, meu conselho é se apresse para permanecer na vontade de Deus, para que o evangelho cristocêntrico tome conta do seu coração e, enfim, você está pronto para receber todas as promessas que Deus te falou, tá bom? Terceira lição, eu quero te dizer o seguinte, Jesus não desiste, tá? Jamais. Jesus, ele confia muito na confiança que temos nele. Vamos observar que para que o cego de Betsaida fosse curado, foram necessárias 2 tentativas para que ele pudesse ser livre daquela cegueira. Em Isaías 42, eu acho que é isso, versículo 7, deixa eu conferir, vai estar na tela com vocês. A promessa de Deus para Jesus é: abrirá os olhos do cego, libertará das prisões dos cativos e livrará os que estão em calabouço escuro. Forte, né? E escuta, não importa o nível de tristeza, de lamento, não importa o nível de frustrações, de traições, não importa o nível que você esteja. O nível é cegueira,
o nível é prisão, o nível é esgoto, é calabouço. O Senhor Jesus está dizendo isso a fim de abrir os olhos ao cego para tirar das prisões e do cárcere aqueles que habitam em trevas. Por isso ele vai até a última consequência, para não ver uma alma se perder. Você acredita nisso? A única coisa que é preciosa é a morte dos seus santos, mas daqueles que ainda não estão com Deus, Jesus jamais vai desistir. Se for preciso, ele manda os Pedros e os Silas para as prisões, para que possa salvar algumas almas. Escolhe num dia certo, onde 2 ladrões foram julgados e um escolher aquele dia, não podia ser um dia anterior nem um dia após. Tinha que ser aquele dia que aqueles ladrões estivessem, para que ele mostrasse a toda a humanidade que quem ama doa. E ele doou o seu sangue, ele doou a sua vida por amor de nós. Ele quis voluntariamente carregar todo o peso, carregar toda a culpa em nosso lugar. Os métodos de Jesus são infalíveis. Pois quando ele decreta, escreve assim, ó, porque quando ele decreta, toda escama cai dos olhos. Vai lá. Porque quando ele decreta, todas as escamas caem dos olhos. Que palavra abençoada, né? Você recebe isso? A partir de hoje, terminando e para o final, outra lição que eu quero passar é: você vai escrever: eu decido ter uma visão plena. Eu não me acomodo com a visão embaçada. Então, por mais que Jesus estivesse ali orando e não veio, ele poderia dizer: não, tá bom, Jesus. Pelo menos eu ainda estou vendo um vulto aqui, alguma coisa. Olha, nós não podemos ser assim. Nós precisamos crer que Deus tem algo lindo, maravilhoso e não tem confusão. Não tem miopia, não tem embaçamento. As coisas de Deus são sérias. E que se Deus prometeu, você possa ter vida para que continue aqui em terra para ver coisas que olhos não viram, que ouvidos não viram e que não chegou no coração do homem. Larga de ter uma visão parcial e decida hoje ter uma ótica plena do reino e da pessoa de Jesus, de quem ele é. Então eu finalizo aqui dizendo para vocês o seguinte: não é apenas saber onde eu não devo ir, e se não se esquecer de onde Jesus tirou. A direção que Deus deu para o cego de Betsaida foi essa aqui, ó. Não entre no povoado, ó. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendou-lhe nem sequer no povoado entre. Então depois que ele foi curado, o cego de Betsaida não permanece mais na cidade. Assim a gente tem que entender também uma coisa, sabe, gente? Depois que nós fomos livres das algemas, para que voltar? Depois que você foi liberto de algum vício, por que tentar o Senhor teu Deus? Por que permanecer no lugar da cegueira? Para que isso? Então que hoje você, eu, nós tenhamos sabedoria para jamais voltar do lugar onde Jesus nos tirou, tá bom? Tome posse hoje, que para onde você vá, lá esteja a vontade plena e com visão perfeita de um futuro feliz que todos que acompanham essa live vão receber. Diga adeus hoje para o Egito. Diga adeus hoje para o símbolo das velhas criaturas. Diga adeus hoje para o ressentimento de alianças que foram quebradas no passado por pessoas que você colocava a mão e amava muito. Diga adeus a toda lembrança que te traz tristeza. E diga um olá. Eu vou falar um versículo bíblico aqui para você hoje. Um olá para a sua esperança. Como ele disse, na própria palavra de Deus diz assim, ó: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu
Espero que essas palavras tenham te levantado, te sustentado e feito de você uma grande bênção. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Receba a bênção da proteção divina. É momento de oração com o pastor Gleison Martins. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui hoje, de orar junto com esse povo bonito, maravilhoso. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de aprender um pouquinho mais hoje da sua palavra. Minha oração vai ser muito breve, mas não menos poderosa. Eu quero citar 5 coisas. A primeira, que a tua vida sentimental seja uma bênção, que a tua vida espiritual seja equilibrada e com uma visão de futuro muito definida. Chega de cegueira. Deus vai te mostrar o que é realmente de ti e o que Ele quer fazer de você. É coisa grande. Deus abençoa a sua saúde. Eu repreendo e mando embora. Diga comigo 3 vezes se tem alguém passando problema na saúde, dizendo: sai, sai e sai agora. Do meu corpo, da minha saúde, dos meus ossos, dos meus nervos. Eu abençoo agora, restaurando toda e qualquer parte. Tudo de você que está quebrado. Deus restaura hoje, Deus restaura agora. E eu oro pela tua vida espiritual para que você se firme com o Senhor. E se não está conseguindo voltar, Deus te dará forças para voltar, o suficiente para que você seja uma bênção na mão dele. Recebe esta bênção para o seu final de semana, o seu sábado e o seu domingo. Eu oro pela festinha no sábado, que seja abençoada, que seja maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. E que domingo, Pai, domingo dos filhos de Deus, seja uma bênção. Que ainda hoje, esta noite, esse povo, meu Pai, que veio te buscar, nesta sexta-feira, possa estar aqui, recebendo e tomando posse de tudo que Jesus lhe concedeu. Recebe esta bênção agora, recebe essa paz hoje, recebe essa esperança. Em nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor. Quem tomar posse dessa bênção, solta os emojis da palminha para agradecer a Deus. Povo de Deus, vamos ficando por aqui, com a bênção de Deus. Muito bom, desejo uma sexta-feira para quem é de Goiânia. A maioria vai estar aí, descansando, fazendo alguma coisa em casa. Não deixe de curtir, compartilhar. Quem é de fora, que Deus te dê uma semana linda aí, um final de semana, que se aproxima. Sextou hoje. E que seja, em nome de Jesus, uma sexta-feira muito produtiva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe tudo aquilo que leva o seu nome e abençoe aonde você colocar as suas mãos. Tchau, um abraço em nome de Jesus. Você acompanhou Live da Resposta, Oração da Manhã, com o pastor Gleison Martins. Até o próximo programa.